Olá, tudo bom com vocês? Olha, se lá na primeira, segunda temporada de Sex Education você aí me dissesse que um dia eu faria um vídeo apenas sobre o Adam, falando sobre a história dele, a evolução dele, certamente eu diria que você está maluco. Mas, veio aí, meus amigos, porque no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês como o Adam saiu do personagem que eu mais odiava para um dos meus personagens preferidos. Sem dúvida, é um personagem muito complexo, que ele tem várias camadas e teve uma história muito intensa aí em 3 temporadas e a gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Nem preciso dizer que se você ainda não assistiu as 3 temporadas, esse vídeo contém spoiler. Depois não adianta reclamar comigo, hein? Bora lá! Logo no primeiro episódio da série, nós tivemos já um grande destaque no Adam. Se eu não me engano, na verdade, a primeira cena de Sex Education é de fato uma trans aí do Adam com a Amy, que é sua ex-namorada e uma personagem icônica também, né? Nós já temos alguns conflitos aí logo no comecinho com esses dois, porque o Adam, ele fingiu um orgasmo e a Amy, obviamente, ela não gostou disso, então ela fica tentando entender o que tá rolando aí nesse relacionamento. Só que nos 10 primeiros minutos aí de Sex Education, a gente já tem o Adam jogando o Eric no armário da escola. Pra beijar na boca? Claro que não. Pra encher o saco dele mesmo. Pra quem não lembra, pra quem tem a memória curta, né? O Adam, ele fazia a vida do Eric um verdadeiro inferno. Estava constantemente xingando ele, ameaçando de bater nele, empurrando ele. Nossa, ele odiava, entre aspas, o Eric de graça. Só que aí mais pra frente a gente vai entendendo um pouquinho melhor porque ele tinha essas reações, né, que pra mim continuam sendo péssimas, horrorosas, uma bosta. Eu odeio a versão do Adam na primeira temporada, na segunda mais ou menos, na terceira já é o amor da minha vida. Então vamos dizer que eu já não tive uma boa primeira impressão do personagem, afinal de contas ele tava mexendo com o meu Eric. Ninguém mexe com o meu Eric, entende? E óbvio que ali no começo, ali no primeiro episódio, eu jamais cogitaria que um dia esses dois se tornariam um casal. Enfim, nesse momento aí no primeiro episódio, ele começa a obrigar o Eric a entregar o almoço dele, e aí tem até o momento que ele vê um chocolate dentro da bolsa e fala: meu querido, eu quero chocolate também. O Eric, tadinho, eu entendo super, porque dividir ou, né, dar o chocolate pra alguém é complicado. Ele fala: ah, não, cara, meu chocolate não, pelo amor de Deus. Mas o Adam, ele não quer saber. Fala: você vai entregar o chocolate pra mim, sim. E aí a gente consegue ver que o rosto do Eric mudava, porque ele tinha um medo real do Adam. Desculpa, não era amor, era medo. E aí é bem pesado, né, que ele sai rindo felizinho depois de comer ali o chocolate com o almoço do Eric, coitado que ficou com fome, né? E o Eric fica ali, né, quase chorando e muito mal. Tem uma galera que agora que o Adam é um personagem interessante, que fala que gostava dele desde a primeira temporada, que ele sempre foi incrível. Assim, eu respeito, mas eu confesso que nesse caso eu não entendo tanto, porque o personagem, ele fazia merda atrás de merda, e ele fazia e falava umas coisas assim muito pesadas, coisas que a gente vai entendendo mais pra frente, e por isso que ele tem aí uma história tão complexa assim. Mas ali no começo, eu particularmente, Aline Bianca, não conseguia e ainda não consigo passar pano para as coisas que ele fazia, independente de qualquer coisa. Ele amadureceu sim, ele cresceu sim, ele evoluiu sim, mas isso não muda o fato dele ter sido um escroto no começo. Enfim, mais pra frente, né, a gente acaba descobrindo que ele se sente muito pressionado porque todo mundo da escola sabe que ele tem um pênis gigantesco e por isso ele acha e ele sente que ele precisa ser o melhor a qualquer custo. Fora que o Adam, ele é o filho do diretor da escola, que é um grande babaca também, então
vem mais uma pressão aí em cima dele ter que ser perfeito constantemente. Mas esse negócio dele ter o pênis gigante aí, sei lá o que, confundia bastante a cabeça dele, e eu acredito que o fato de sentir atração por homens também fazia a cabeça dele ficar uma loucura. Até que depois de conversar com o Oates, e foi até assim que a Maeve percebeu que ele é muito bom dando conselhos, o Adam, ele consegue superar tudo isso, mostra ali o negócio dele na frente de todo mundo no refeitório, é uma loucura, consegue transar e ter um orgasmo com a Amy, mas era meio que tarde, porque ela terminou com ele mesmo assim. Se você parar pra assistir Sex Education agora que 3 temporadas já estão disponíveis, com certeza você vai perceber que de fato o Adam sempre foi um personagem muito estranho, assim, era um personagem que falava muita bosta, ele nunca dava risada nessa série, era muito raro você ver o Adam dando risada. Era um personagem que parecia que sempre estava tenso e a gente não conseguia ler direito o que estava acontecendo e o que passava na cabeça dele. Então era evidente que o Adam é um personagem que ele precisava urgentemente de ajuda. Ele era um cara que botava medo não somente no Eric não viu, mas em outras pessoas ao seu redor também. É como se ele fosse machucado aí pela família, pelo pai, pelas situações, enfim, e acabava descontando isso em outras pessoas mais indefesas. Ele sempre brigava com as pessoas e dificilmente esse homem abaixava a cabeça pra alguém. Inclusive lá no 7º episódio da primeira temporada tem um momento que ele briga com o Steve, que nesse momento já tá aí saindo com a Amy, né? Então no meio do baile ele não se aguenta e levanta, começa a brigar com o Steve aí, que tava só curtindo uma música com a Amy de boa. E aí nesse momento o Michael, o pai dele, ele chega pra separar a briga, só que o Adam, ele tá cego de tanto ódio no seu coração. Então ele enfrenta o pai também, ele pega no pai e solta um "eu te odeio". I hate you. Mas ele enche a boca pra falar nesse momento. Eu acho que o Adam, ele tava com tantos minutos pra falar que odeia o próprio pai. E obviamente que todo mundo fica encarando, todo mundo fica assustado com esse momento. Ah, mas hoje em dia eu gosto dessa cena, porque pelo menos ele colocou esse pai infeliz no lugar dele e colocou pra fora o que ele tava sentindo. Com isso, nós vamos pouco a pouco percebendo que o maior problema da vida do Adam, fora a personalidade dele, claro que também é a criação, né? É justamente esse relacionamento conturbado que ele tem com o próprio pai. Ele tem um pai que não fala sobre os sentimentos, um pai rígido, um pai que parece um robô, que não sente nada. Eu sempre falo, gente, na minha vida, que para um pai ser ausente, ele não precisa necessariamente morar longe do filho. Às vezes o pai é ausente morando na própria casa. E eu acho que o Adam e o Michael é uma prova viva disso. E aí, na 3ª temporada já, a gente vai percebendo que o problema vai muito além, que o Michael também tem esse problema familiar, ele tem esse problema que faz mal pra ele, esse negócio de não conseguir falar sobre os seus sentimentos, que se você parar pra reparar, são iguaizinhos, os dois são muito parecidos, porque o Adam, ele tem esse problema também. É uma coisa que parece que foi indo de geração para geração na família deles. E é exatamente por isso que eu gosto tanto de Sex Education, tá, gente? Porque é uma série que consegue humanizar muitos personagens, mostrando que até o personagem mais perfeito ainda é imperfeito e ainda vai fazer merda e ainda vai errar. Eu acho que isso é muito importante, porque hoje em dia eu sinto que a galera humaniza não, a galera coloca os personagens de série em uma posição de perfeição que eles não podem errar, porque se o cara falar uma coisinha errada, se o cara errar, pode ser o personagem preferido de todo mundo, mas aí a galera não vê como uma pessoa real que pode ter um problema e, sei lá, um erro real. A galera fica, não, ele é um escroto, tem que morrer na série, não sei o que, e não é assim que funciona. Sex Education, querendo ou não, é um retrato da realidade e
por isso que é tão legal, porque a série, apesar de ser mais engraçadinha, de ter personagens mais cômicos, é uma série que mostra muitos problemas atuais que poderiam facilmente acontecer na vida aí de qualquer pessoa. Então, pulando já aí pro final da primeira temporada, nós temos o momento que tudo muda, que é quando o Adam e o Eric vão juntos para a detenção. Quem lembra aí dessa cena que foi muito intensa e foi tensa, foi maluca. O Eric, claramente, ele demonstra sempre estar muito assustado, a gente consegue ver isso no rosto dele, quando ele vê que vai ficar sozinho ali com o Adam na detenção, afinal de contas é o cara que tá sempre xingando ele, querendo bater nele, fazendo da vida dele um inferno. Qualquer pessoa teria medo. Não consigo romantizar esses momentos dos dois na primeira temporada, gente, definitivamente não consigo. Adam e Eric na terceira temporada, beleza, meu casal, lindos e maravilhosos, mas na primeira temporada eu não consigo. Esses momentos me davam um negócio ruim que eu não sei explicar. Mano, nesse momento, o babaca até senta e manda o Eric arrumar as coisas ali sozinho e ainda ficava atacando coisa nele, atrapalhando o tempo todo. Meu Deus do céu, o Adam da primeira temporada, gente, era chato demais, não dá? Mas chega um momento que o Eric, ele simplesmente se irrita, enfrenta, fala assim, mano, escuta aqui, você nasceu um valentão ou você apenas é um valentão porque o seu pai é também? Gente, babado! Esse momento eu fiquei tensa, pensando, Eric, cala a boca, ele vai te bater, socorro! Mas não, ele continua falando e diz que viu o Adam no baile com o pai, né? Nesse momento que o Adam falou que odiava ele, e aí fala que não consegue imaginar como é ter medo do próprio pai. Esse momento é muito tenso, gente, socorro. Os dois acabam entrando meio que em uma discussão ali, o Adam levanta pra poder ajudar o Eric, aí o Eric puxa o negócio, e aí cada um fica puxando de um lado, de repente o Adam empurra o Eric, que empurra de volta, os dois começam a ter uma lutinha assim, meio sem noção, sabe, meio estranha, não tem soco nem nada, é só empurra, empurra mesmo. Até esse momento, eu particularmente não via tensão sexual nenhuma. Tanto que quando o Adam, ele sobe em cima do Eric e joga ele no chão, assim, tudo mais, o Eric começa a gritar, sai de cima de mim, e aí tem um momento que o Eric cospe na cara dele, e aí ele vai na maior violência e cospe na cara dele de volta. Gente, como que alguém via algo sexual nesse momento? Eu não via, desculpa, continuo não vendo, já vi essa cena 500 vezes, até o momento que os dois começam a se aproximar, e eu falava, oxe, o que tá rolando? E aí, de repente, os dois começam a se beijar, assim, um beijo avassalador e muito intenso. Eles não transam nesse momento, mas já rola aquela coisa mais sexual e tudo mais, e aí depois disso, você vai vendo que de fato tá rolando um sentimento, e aí você vai percebendo que tem algo a mais na história do Adam. No outro dia, na escola, eles até sentam juntos, né, como sempre ali, sendo parceirinhos e tudo mais, e aí, sem ninguém ver, o Adam vai encostando a perna assim no Eric, vai rolando aquela tensão ali entre os dois, né? Mas esse relacionamento, obviamente, ia demorar pra acontecer, e acabei de reparar que, mesmo com tudo isso, ainda foi um relacionamento mais rápido do que do Oates e da Maeve. Ai, gente, socorro! Então, assim, fora a insegurança do Adam, obviamente que ia impedi-los de ficarem juntos aí nesse momento, pra dificultar ainda mais, o Michael acabou mandando o Adam para um colégio militar, e a Maureen, a sua mãe, nem se impôs, nem nada, sabe? É tão triste que ela fala, ai, é isso que seu pai quer, mas obviamente ela também não queria aquilo pro filho, sabe? E aí é bem triste também o Eric chegando ali de bicicleta e vendo o Adam entrando no carro. Ai, gente, que tristeza. Então a gente já pula pra segunda temporada. Uma temporada que a gente já para e pensa, esse garoto não é tão ruim assim. Afinal de contas, gente, se coloca no lugar do Adam um pouquinho aí nesse momento da segunda temporada. Ele tava assustado, ele tava confuso, ele não sabia direito o que ele queria, quem ele era, o que esperar do seu futuro. Fora isso, ele via a mãe dele claramente infeliz em um casamento horrível,
onde ela não era ela mesma. Então tava todo mundo infeliz com essa situação, sabe? O único que tava tranquilo, entre aspas, nessa zona de conforto era o próprio Michael. E se você parar pra reparar, com esse jeitinho do Adam de não conseguir falar muito bem o que ele tá sentindo, ele é bem solitário. Ele era até bem difícil de ter amigos e tal, e aí é bem importante a série mostrar que isso vai mudando aos pouquinhos, que a galera vai se apegando a ele e vai criando amizades assim naturais. Por exemplo, a amizade dele com a Ola aconteceu de uma forma muito natural e muito bacana. Eu adoro essa amizade e eu adoraria que eles explorassem mais, até mesmo com a Ruby, né? Nessa terceira temporada. Eu acredito que eles podem se tornar amigos, sim. As Kardashians, gente, uniu. O que as Kardashians uniu, ninguém separa. Mas então, prova que, de fato, ele não é uma pessoa ruim, era só uma pessoa que estava perdida e estava descontando algumas coisas em outras pessoas, é justamente naquele momento que ele encontra dois caras, né, do colégio militar, e ele entende a situação, ele tem empatia por essa situação, porque ele já passou pelo mesmo. E tava passando, se você parar pra pensar. E aí ele até fala na hora, relaxa, não vou contar nada. Só que mesmo assim, os caras assustados acabam colocando maconha ali pra ele ser expulso e não contar nada e tal. E aí podem reparar que ele assumiu a culpa mesmo assim. Ele fala que o negócio era dele mesmo porque não queria ver os caras passando pela mesma coisa que ele. E eu acho que isso é bem bonito. A segunda vez que eu assisti aí a série e eu vi esses momentos foi ainda mais bacana pra mim, tá? Porém, aí a gente percebe o medo que ele tinha do pai, né? Porque no momento que ele sai do colégio e dá de cara com o pai, ele já fica assustado e tenta voltar atrás contando a verdade, né? É um momento bem desesperador pra ele, porque era mais importante pra ele não ir com o pai, entende? Então ele contou a verdade, falou a verdade sobre os caras, mas mesmo assim ele foi expulso. Voltando aí então para sua realidade, né? Porém nem tanto, mas ele começa a trabalhar ali no mercadinho, não tá mais na escola. Mas reparem que o Adam, ele sempre tava sozinho, sempre tava ali, né, na verdade com os cachorrinhos, e pra mim ele já é uma boa pessoa por ser apaixonado por cachorrinhos. Só que assim, na segunda temporada já é evidente que ele tá apaixonado pelo Eric, que ele tá com um sentimento, porém ele tá assustado. Ele não tá pronto ainda pra sair do armário, até porque ele ainda não tinha entendido bem sobre a sua sexualidade. Então, na segunda temporada, ele acaba descobrindo que é bissexual. Então, gente, é muita coisa pra ele processar ao mesmo tempo. Mas o que me incomodava aí na segunda temporada, não vou negar, era justamente o fato dele simplesmente tacar a pedra ali na casa do Eric, e aí, tipo, ele não falava nada, e aí o Eric seguia ele de madrugada, e assim, era uma coisa muito estranha pra mim, que hoje eu entendo mais. Olha que louco, depois de entender o lado do personagem na terceira temporada, ver esses momentos novamente é uma experiência diferente. Se você ainda não fez isso, eu recomendo muito que você reveja toda a série, da primeira até a terceira temporada, que eu tenho certeza que a sua opinião vai mudar em relação não somente ao Adam, mas muitas coisas vão mudar na sua cabeça, viu? Todas as vezes que as histórias estão mais frescas na nossa cabeça, é mais fácil a gente entender esses desenvolvimentos. Mas assim, a gente repara que todas as vezes que ele tava sozinho com o Eric, ele já era uma pessoa diferente, ele ali quebrando os pratos tudo e conversando do jeitinho dele, sabe? Mas a gente já percebia que ele já se sentia mais livre, mais à vontade perto do Eric. Mas aí que já começam as mancadas, né? Porque o Eric, ele tava com o Raheem e ficando com o Adam ao mesmo tempo, né? Enfim. E assim, o Raheem é uma pessoa mais livre, mas o Adam, nesse momento, ele não estava pronto para se assumir ainda. Ele gostava do Eric, mas ele estava assustado. Tanto que todas as vezes que o Eric chegava perto dele na frente de outras pessoas, ele tinha um surto. Era tipo um reflexo. O Eric, ele ia chegar perto dele, às vezes para pegar na mão, às vezes não era nada demais, como beijo nem nada, e ele já pulava para trás, assim,
assim com medo. Inclusive naquela festa ali do Oates, né, que o Eric finalmente falou umas boas verdades na cara dele, dizendo ali meio que por cima que as maiores inseguranças da vida dele, boa parte é culpa do Adam, que praticou bullying com ele por muitos anos, e a gente não pode esquecer disso também, né? Só que assim, depois disso, tudo muda, porque o Eric também não quer mais saber, vai viver ali o seu relacionamento com o Raheem. Afinal de contas, os dois já se assumiram e o Eric não quer viver isso nesse momento, com medo de beijar na frente de outras pessoas, com medo de ter um relacionamento, enfim. Só que, mano, o Adam, gente, claramente, pra mim, ele tava muito depressivo. É um garoto que ele precisava de uma cirurgia? É um garoto que precisava de uma terapia urgentemente. Cadê a Jean pra conversar com esse cara? Hein? Só que assim, eu amo que a pessoa que conseguiu encorajar o Adam, mesmo que sem querer, foi a sua própria mãe. Vocês lembram disso? Ela demonstrou, obviamente, toda a sua força na segunda temporada, toda a sua coragem de pedir o divórcio depois de tantos anos e pensar nela mesma. E aí ela acaba mostrando pro Adam, assim, indiretamente, ela nem sabia que ela estava fazendo isso, no caso, pela conversa, enfim, que ela acaba mostrando pra ele que ele é muito parecido com o Michael, com o próprio pai, que também não sabe falar sobre os sentimentos e parece que não sente nada. E aí que tudo muda, porque o Adam, ele não quer ser assim, ele não quer ser igual ao seu pai. Afinal de contas, ele odeia seu próprio pai. Então, isso faz com que ele corra atrás do Eric e se declare na frente de toda a escola, como a gente já sabe muito bem, e o Raheem fica ali, tadinho, sozinho, esse garoto. E a partir daí que tudo mudou, mesmo. Eu juro pra vocês que eu imaginava que o relacionamento deles seria mais difícil pra acontecer na terceira temporada, mas não, a gente vê que o Adam realmente mudou, realmente quer mudar. Então aí a gente entra em uma questão da terceira temporada que eu não vi muita gente falando a respeito, mas eu queria refletir um pouquinho aí com vocês em relação a isso. O Eric foi um dos grandes motivos do Adam mudar? Sim, o Adam mudou pra ficar com o Eric em alguns momentos? Sim. Porém, reparem aí nessa terceira temporada que vários momentos e várias situações o Adam, ele mudou e ele buscou mudar pra ele mesmo. Tipo assim, ele tava se conhecendo, aprendendo, evoluindo, sei lá, aprendendo o que ele gostava, o que ele não gostava, o que ele queria aprender, o que ele não queria aprender. Ele tava, de fato, se conhecendo melhor e eu acho que isso é muito legal. Isso mostra que ele tava tentando mudar além do Eric. Exemplo disso é quando ele, por conta própria, vai atrás da professora, dizendo que quer ter boas notas, que ele quer aprender. Isso não tem nada a ver com o Eric, gente. Isso tem a ver com ele mesmo. Até mesmo no final, né? Quando ele entra na competição ali dos doguinhos, todo fofinho, aquilo era do Adam para o Adam. Não era do Adam para o Eric. Ele estava fazendo algo que ele gosta e mudando para ele mesmo, e isso é lindo. Até mesmo na viagem que eles fizeram, né? O Eric não estava com ele, então ele acabou criando uma amizade com o Raheem, que na minha opinião também aconteceu de uma forma natural, nada foi forçado. Até mesmo ele defendendo o Raheem, dizendo que o cocô era dele, que foi ele que tacou o cocô ali no carro. Gente, foi lindo. Foi nojento, muito nojento, mas foi lindo. Podemos trazer isso até pra nossa própria vida, então, né? Tipo assim, quantas pessoas você já conheceu que erra pra caramba, uma pessoa que sempre fala, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter melhores atitudes, mas a pessoa não tem atitudes pra mudar, simplesmente são palavras ali, né? Da boca pra fora. Só que também tem aquelas pessoas que se decidem e falam, eu vou mudar, e ponto final, e tem atitudes pra mudar. Mesmo sendo difícil, a pessoa tenta constantemente mudar. Então, quando você realmente se coloca nessa posição, se propõe a mudar e realmente tem atitudes para tal, mais cedo ou mais tarde você vai ver essas mudanças, sim.
que vão acontecer pouco a pouco, que vão acontecer naturalmente, basta você querer. No comecinho da segunda temporada, eu acho que foi bem importante a série ter uma transição, mostrando que o Adam ainda tinha, né, aquelas coisinhas do Adam que a gente conhecia, de ser violento, de não levar desaforo pra casa, e aí a mudança vai acontecendo também de uma forma natural. Ele ainda tem as suas inseguranças, né, nessa terceira temporada, como, por exemplo, não contar pra mãe que tava em um relacionamento com o Eric, sendo que era evidente, né, meu filho, pelo amor de Deus, tu ficava ali no quarto com o Eric se maquiando, uma das melhores cenas dessa série, com toda certeza, e você acha mesmo que a sua mãe não sabia que você estava em um relacionamento. Tanto que no final, quando ele de fato conta pra Maureen que tava namorando o Eric e que eles terminaram, ela faz uma cara de tipo, meu querido, sério? Você acha mesmo que eu não sabia? Boyfriend. Ou até mesmo naquele momento, né, no primeiro episódio, que um cara começa a rir dele e ele não se aguenta, vai lá na frente de todo mundo, briga com o cara, empurra ele ali. E aí o Eric sai puto da vida falando que não vai viver isso novamente. A gente vê que o Adam sente nesse momento. E é até bem legal que a Ola vai conversar com ele, é um momento bem fofinho também. Então ela começa a aconselhá-lo. Ele até convida ela a quebrar uns pratos, né, quebrar umas coisas, porque é assim que ele consegue extravasar. Mas ela fala, não, é o momento da gente conversar, eu acho que é melhor você desabafar um pouquinho. E aí ele mesmo fala, eu não sou muito bom nisso não. Ele tem uma dificuldade de fato de falar. Então ela aconselha bastante ele bate ali na almofada, e aí no outro dia na escola ele resolve conversar com o Eric. Ele fala que não gosta de machucar as pessoas, mas que na hora ele tem assim uma raiva que ele não consegue se controlar, mas que ele quer mudar. E é exatamente isso que ele faz. A partir daí, você só vê o Adam crescendo, crescendo, crescendo. Tem um probleminha aqui, outro ali, mas ninguém é perfeito, igual eu falei pra vocês. Então, quando ele se propôs e falou pro Eric que queria mudar, ele realmente quis e realmente fez. Por isso é tão importante aquele momento que os dois entram de mãos dadas no vestiário. Eu achei um momento muito especial também pra essa série, porque o cara já chega, e aí, você é boiola agora? Ai, como eu tenho raiva dessas coisas. E aí, reparem que nesse momento, já conhecendo a personalidade do Adam, todo mundo fica olhando pra ele, já esperando uma explosão, já esperando que ele vai partir pra cima, mas não, ele olha pro cara e fala, só sim, e aí? Você tem algum problema, ô idiota? E o cara fala, não, problema nenhum. E aí, sabe, tudo foi resolvido tranquilão. É até bem legal que ele fica procurando, assim, jeitos de mudar, né? Formas que sejam mais confortáveis pra ele de falar as coisas. Tipo, no segundo episódio, quando ele não consegue falar pro Eric como ele quer transar e tal, então ele causa um problemão, porque ele não consegue ter esse diálogo. Ele vai até lá falar um monte pro Oates. E aí, no final, ele consegue ver um jeito que ele vai conseguir falar, que é de costas, porque pra ele falar sobre seus sentimentos sem a pessoa o encarando é mais fácil, ele se sente mais confortável e ele consegue falar e tá tudo bem. E aí realmente ele faz isso e foi bem bacana também, uma cena muito bonita. Tanto que ele gostou do negócio, né? Porque mais pra frente ele faz exatamente a mesma coisa com a professora. Ele vira de costas e começa a falar o que ele queria. Claro que ela acha estranho, né? Quem não ia achar estranho no caso. Mas, infelizmente, né, como nas séries da Netflix, ninguém nunca fica feliz. Que ódio! Eu acho que ninguém nunca ia imaginar assim, se você falar que imaginava, eu vou dizer que você está mentindo. Ninguém imaginava não que o Eric ia machucar o Adam como machucou. Eu não imaginava, gente, porque a todo momento o Oates falava, não, tô querendo te proteger pra você não sofrer. Até eu mesma falei que meu medo era que o Adam ia fazer o Eric sofrer, e o Raheem falou isso no final da segunda temporada, gente, socorro, mas foi ao contrário. O Eric acabou traindo o Adam na Nigéria, enquanto o Adam tava preocupado com ele, né, porque descobriu que na Nigéria é contra a lei ser gay. E aí, enquanto ele tava beijando outro cara também, o Adam tava tentando escrever um poema pra ele. Por que, Netflix? Me fala. E aí a gente tem um momento, né, que o Eric percebe que ele ia terminar com Adam. Eu tenho certeza que foi nesse momento, que é quando ele conta a verdade. Eu achei bacana ele contar a verdade, porque tem esse momento que ele começa a falar pra eles irem para um lugar mais gay,
uma balada, alguma coisa assim, e aí propõe deles se montarem, e aí o Adam, ele, que já mudou bastante nesse momento, ele consegue falar assim, gente, das coisas numa tranquilidade, ele fala, pô, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me montar, mas no meu quarto aí com você, me sinto mais confortável, ainda não estou pronto pra isso, eu acho. Tipo, acho que não é minha praia e tá tudo bem também, então falava, uau, mano, o cara mudou mesmo, olha como ele tá falando. E aí, nesse momento, já reparem a cara de desânimo do Eric, que, tipo, não vai rolar, e aí ele acaba contando a verdade que beijou um cara na Nigéria. E esse momento é de cortar o coração de qualquer um, porque o Adam, ele fica ali segurando o choro, sabe? É pesado, porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe como reagir, ele tá muito triste. E eu acho que esse momento também mostra muito como ele amadureceu e como ele cresceu, porque certamente o Adam da primeira e segunda temporada não teria uma reação como essa. Mas a outra versão do Adam, né, o Adam antes de crescer e se tornar essa pessoa maravilhosa, com certeza ele ia xingar, ele ia sair quebrando tudo, ele ia ficar puto da vida, mas não, ele ficou triste, sabe? Ele ficou sentido, e é isso que doeu. Então pode ter certeza que esse Adam já não era mais o Adam que a gente conheceu em 2 temporadas atrás. E aí, pra cerejinha do bolo da evolução do Adam, a gente tem aí no final o Raheem lendo o poema que ele escreveu pro Eric, e esse poema é uma das coisas mais lindas que eu já vi nessa série, porque ele de fato conta tudo que ele estava sentindo, e ele fala que não sabia que ele tinha um coração até ele descobrir que o Eric beijou outra pessoa, porque a partir desse momento ele pensou que o seu coração ia parar de bater. Putz, que dor, mano! E aí ele acaba falando sobre todos os seus sentimentos e no final ainda agradece o Eric, apesar de ter traído ele, agradece pelo fato de ter apresentado o seu próprio coração. Depois disso, meu amigo, não tem como você me falar que o Adam não cresceu nessa série, não tem como. Ele tem uma das trajetórias mais interessantes de acompanhar na história de Sex Education, com toda certeza, e eu mal posso esperar pra ver a história dele na 4ª temporada. Tô com medo da Netflix querer cagar esse desenvolvimento de alguma forma, eu espero que não, porque a gente vê ali aquele último momento dele com a mãe e tudo mais, ele tá bem mal com o que aconteceu com o Eric, eu não quero que ele fique com o Raheem, não. Eu acho que, sei lá, não curti, eu acho que não tem química, mas assim, só sendo amigos, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante, porque essa série tem umas amizades bacanas e muitas amizades que eu gosto envolvem o Adam recentemente, então sei lá. É bem legal, porque na primeira temporada você pensa, eu odeio esse personagem, na segunda temporada você consegue entender ele melhor e na terceira temporada você fala, é o amor da minha vida. Sobre o Eric aqui rapidamente, tá? Que o vídeo não é sobre ele, eu sei que tem uma galera xingando ele, isso dói no meu coração, ok? Eu entendo, ele fez merda, concordo, ele foi babaca e... Gente, ok, mas é humanamente impossível odiar o Eric. Eu tô muito puta com a galera colocando o Adam como mocinho, que realmente ele foi o mocinho nessa situação, e o Eric como um escroto, que sempre foi um babaca. Não, não, não e não. É o que eu disse no começo do vídeo. Sex Education mostra personagens reais e mostra que até o personagem mais perfeito, ele erra, que é o Eric, ok? Até o Isaac teve aí a sua redenção, gente. Então, ai, pelo amor de Deus, parem de xingar o Eric. Ele errou, eu sei, mas parem, por favor. Mas eu quero saber, e você também gosta da trajetória do Adam em Sex Education? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Inclusive, comenta aqui embaixo quais são as suas teorias para sua história na 4ª temporada. Se você quiser esse vídeo com outros personagens dessa série também, comenta bastante também, tá? E euzinha, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto que me ajuda aí muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!